Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós temos por título, na mensagem de hoje, anote, a importância do templo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre esse lugar que congregamos, em o nome do Senhor Jesus. O templo, a casa de Deus, é um lugar de ensinamento espiritual. É um lugar para você aprender sobre a sua vida espiritual. É aqui que você é fortalecido pela palavra, animado, encorajado, consolado. É nesse momento que nós estamos aqui como igreja de Deus, no templo, que a palavra renova as nossas forças. Você lembra como Davi se referia ao templo? Ele disse assim: uma coisa peço e a buscarei. Olha só, temos que buscar, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida e meditar no seu templo, meditar na palavra. É muito importante, porque é o lugar que a gente aprende sobre Deus, sobre o Criador. O templo físico é o lugar que Deus designou para a igreja dele estar congregados. Você, igreja de Deus, estarmos aqui reunidos, ouvindo a palavra, juntos, adorando, louvando a Deus com cânticos espirituais e com gratidão em nosso coração. Assim Paulo falou em Colossenses, daqui a pouco a gente vai até ler, que nós devemos estar sempre com a abundância da palavra, ele diz até ricamente a palavra de Deus em nosso coração, e que devemos estar sempre adorando e louvando a Deus com cânticos espirituais e com profunda gratidão em nosso coração. O templo é considerado por Deus muito importante. Tão importante que o Senhor Jesus, de certa feita, usou a força física para pôr ordem nas coisas, porque o templo, na sua época, estava sendo usado para comércio. Coloca aqui, por favor, no telão, João, capítulo 2, a partir do verso 13. João 2,13, até o verso 17. E eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, e convido você também a abrir a sua Bíblia, para a gente meditar nessa primeira evidência. João, capítulo 2, a partir do verso 13. E começa assim o livro histórico de João. Capítulo 12, meus irmãos, você que me ouve aí do outro lado, seja muito bem-vindo. Tome nota. Capítulo 2, a partir do verso 13. A importância do templo de Deus. Olha só. Estando próxima a Páscoa dos judeus, que interessante, né? A Páscoa dos judeus. Não é do povo gentio, de um povo não judeu. Aí está um bom entendimento, né? Nesse início do verso. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou o quê? As mesas. Ou seja, ele usou mesmo a força física e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui as coisas, não façais da casa do meu pai, olha só, casa de negócio. Declara a mente de Cristo na vida de muitos que estão me ouvindo aí. O templo físico não é lugar para comércio, não é lugar para vender bênção de Deus, não é lugar de campanhas, de correntes.
não é lugar para estar distribuindo objetos para as pessoas levarem para casa, não é lugar para nada disso. E veja o que diz o Senhor Jesus, muita atenção: a casa de meu Pai não é casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Até aqui. Então, o Senhor Jesus, nessa atitude física, ele teve que tomar uma atitude física, ele mostra que o templo físico não é e nunca foi um lugar para comércio. O templo é um lugar dedicado ao quê? À oração. Amém? A adoração a Deus. É um lugar para se aprender de Deus. O assunto tem que ser Deus aqui dentro. Não é lugar para ter bazar na porta, não é lugar para ter... ter o quê? Lanchonete, gente vendendo produto da Natura, da Avon, no meio da igreja. O templo físico é lugar para estar se meditando na palavra de Deus. Como Davi sonhava, né? Uma coisa péssima buscarei. Eu quero estar meditando nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Louvado seja. Não é lugar para estar distribuindo objetos. E aqui, nessa leitura, o Senhor Jesus teve zelo ao templo, local onde se meditava na palavra de Deus. Foi e tem sido o ouvir da palavra, sentadinho como você está aí hoje, querendo aprender de Deus. Essa busca foi ela que nos livrou, nos libertou dos temores, dos medos, das dúvidas. É o congregar que traz para nós conforto, consolo espiritual. É o congregar que ativa a esperança. Porque às vezes desanimamos. Nós temos uma carne que fala, que Paulo diz que milita contra o Espírito. Gálatas capítulo 5. É o congregar que nos ajuda a nos desapegar das coisas daqui. E mais leve vivemos a vida por causa disso. Sofremos menos. Então não adianta as pessoas, você que me ouve aí, não adianta as pessoas terem as suas ideias na internet, os seus achismos, porque tem muita gente na internet que tem os seus achismos. Que eu aprendo de Deus em qualquer lugar. Eu aprendo de Deus no trabalho, eu aprendo de Deus lavando a roupa, eu aprendo de Deus na praia, eu aprendo de Deus no churrasco, ouvindo música alta. Aprende não, abençoado. Não aprende não. É no templo que temos exortação, é no templo que recebemos correção, disciplina, é no templo que temos tranquilidade, como agora, para ouvir a palavra do nosso Criador sem ninguém para tirar a nossa concentração. Então é muito importante esse momento. Tem pessoas na internet que falam da palavra da graça, mas elas não querem que o corpo de Cristo se reúna em comunhão com Deus. Tem lógica isso? Não, não tem lógica. Tem pessoas que querem pregar a graça e fala contra o congregar. Detalhe, quem fala contra o congregar não está querendo que você louve a Deus, não está querendo que você adore a Deus, não está querendo que você tenha comunhão com Deus, não está querendo que você semeie, porque por trás do congregar está tudo isso. É no congregar que nós fazemos tudo isso. Então não tem lógica uma pessoa na internet falar que não precisa congregar. Essa pessoa está contra o corpo de Cristo se reunir em comunhão para com Deus. Isso não tem lógica nem para Paulo, o apóstolo da graça. Veja o que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 16. Colossenses 3,16. E começa assim, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de quem? De Cristo.
ricamente, abundantemente. Aí eu volto novamente às palavras do homem segundo o coração de Deus. Uma coisa peço e a buscarei. Então a gente tem que buscar sempre, para que haja a abundância desse conhecimento, da palavra de Deus em nossa vida. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos. Isso é estar congregado, reunidos. Instruí-vos e aconselhai-vos sempre em toda a sabedoria, fazendo o que mais? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso quê? Coração. E a gente faz isso quando a gente está o quê? Congregando, não é verdade? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-vos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Louvado seja. É como nós fazemos aqui. Amém? Estamos reunidos como igreja de Deus e recebendo, louvando, falando com Deus e com aquele pensamento constante de agradecimento no nosso coração. É um erro deixar de congregar. Você que está me ouvindo aí do outro lado. É um erro deixar de congregar. Não use o erro de outros irmãos que não quer que o corpo de Cristo se reúna para deixar de congregar, abençoar. Não use o erro de outras pessoas que não têm compromisso com Deus para você deixar de congregar. E não deixe de congregar por causa dos escândalos religiosos. Ah, porque saiu a matéria do pastor lá, da boca suja, e saiu a matéria lá do pastor que fez isso e aquilo. Você não pode deixar de congregar por causa dos erros dessas pessoas. Cada um vai prestar conta da sua conduta, do seu trabalho diante de quem? De Deus. Cada um é cada um. Você não pode deixar de viver a sua vida espiritual por causa do erro de ninguém. Amém? Amém. Nós temos que olhar para Deus, não é para o defeito dos homens, mas para Deus. Não devemos deixar de congregar por causa dos maus hábitos de algumas pessoas. Amém? Ah, porque o pastor, porque o líder religioso fez isso e aquilo. Eu não vou deixar de congregar pelo mau hábito dele, não. O apóstolo Paulo foi escolhido para pregar a graça. Porém, esse ensino foi se materializando nos corações por conta da ação das pessoas, estarem reunidas querendo aprender, querendo ouvir. Todas as igrejas foram edificadas porque havia um desejo de querer ouvir, de querer aprender. Então o conhecimento foi se materializando, porque a igreja se reunia. Olha só, um trecho disto que eu estou falando, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. O que Paulo vai falar aqui é justamente para uma congregação, para uma igreja que se reunia. É a lógica. Olha só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outros doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente haja quem interprete. Então ele finaliza. Se alguém vai falar em outro idioma, que tenha alguém para interpretar, para que a igreja seja edificada. Então, Paulo está falando algo aqui que só acontece quando estamos o quê? Congregando. Vocês estão reunidos? Louvando a Deus, para que a palavra ricamente habite em vocês.
Então, é importante que seja assim, assim, assim. As igrejas por onde Paulo passava, ou recebia as cartas de Paulo, essa igreja, esse povo se ajuntava. Esse povo se ajuntava. Aonde Paulo passava, a igreja se reunia. Aonde chegavam as cartas de Paulo, as pessoas se ajuntavam para ouvir, para aprender a palavra de Deus. Olha o que diz também em Atos, capítulo 28, verso 30. Atos 28, 30. E começa assim, ó. Atos, capítulo 28, verso 30 e 31, vamos ler. Por 2 anos, permaneceu Paulo, o apóstolo da graça, na sua própria casa que alugara. Opa! Tem muitas pessoas na internet que dizem que não precisa congregar, que não precisa se reunir, e etc, etc. E o apóstolo da graça, aqui, uma mensagem para a igreja, pregando para uma igreja, nos dando discernimento que temos que estar reunidos como igreja de Deus. Atenção, hein? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de quem? De Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja. Então, o apóstolo Paulo se reunia, se ajuntava com o corpo de Cristo para meditar na palavra do reino de Deus, como nós fazemos aqui. Nós estamos em um lugar também alugado, aonde nós meditamos na palavra do reino de Deus. Tem muitas pessoas até que estão nos ouvindo, e que de repente você conhece, que estão com as suas vidas tristes, sem alegria, trancada. Sabe aquela vida trancada? Que não prospera, não consegue emprego, as coisas não fluem. Sabe por que a vida dessa pessoa está assim? Porque ela desrespeita o congregar. Ela desrespeita a comunhão que todo filho de Deus deve ter no templo. Você deve conhecer muita gente que fala mal de igreja, fala mal de pastor, já vai lá, não é assim, né? Leva a cama, leva a bolsa, leva a roupa, leva tudo. Tem muitas pessoas que desrespeitam o congregar. Esse momento lindo que a gente está tendo aqui, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que essas vidas sofrem. Por isso que essas pessoas estão com as suas vidas trancadas. Bênçãos retidas. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 18, verso 1, e eu quero que você acompanhe comigo aqui no telão para remir o tempo. Coloca aqui, por favor. Provérbios, verso 1 e 2. Olha o que diz Provérbios 18, é o capítulo, verso 1 e 2. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo, é egoísta. E rejeita todos os bons o quê? Conselhos. Pastor, me lembrei de uma pessoa agora, eu também. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar suas opiniões. Tu deve conhecer alguém assim, né? Cheio de ideias, cheio de opiniões, de achismo, não lê a Bíblia, não medita nas coisas de Deus, mas tem mania de falar mal de igreja e mal de pastor, que é uma beleza, né? Parece, quando fala, parece que está falando com profunda sabedoria. A Bíblia diz que não passa de um tolo. Por estar rejeitando esse momento maravilhoso de estarmos reunidos como igreja de Deus no templo físico. Ah, e tem mais. E sobretudo, essas pessoas que a Bíblia aqui exorta, são pessoas iradas, magoadas com o pastor, com a igreja, e querem que outras pessoas pensem e andem como elas sobre a terra.
nessa ira. Tem gente que tem tanta raiva de igreja, tanta raiva de pastor, e quer que você ande e pense como ela. São pessoas magoadas, sobretudo. Pessoas que estão com as suas feridas abertas. Pessoas que até na internet quer pregar a palavra de Deus, falar da graça de Deus, mas semeando ódio, raiva. Ah, que os pastores todos do sistema são tudo lobo, são tudo isso, são tudo aquilo. Nós não podemos julgar ninguém. Isso pertence a Deus. Jamais eu vou chegar aqui no púlpito e falar que todos de um tal ministério que faz campanha em corrente, é todo mundo lobo. Sabe por que eu não falo isso? Porque nós, um dia, estávamos no sistema religioso. Nós viemos de lá. Quem somos nós para estar julgando? Não podemos realizar isso. Então, que haja muita sabedoria a partir desse tema de hoje, em nome de Jesus, em muitas cabeças, em muitas vidas, em muitas mentes que estão me ouvindo. Anule essa raiva que você tenha, abençoado. Sabe? Esse desafeto que você teve com uma tal igreja, com um tal pastor. Eu recebo teu coração curado dessa mágoa, dessa raiva. Tem pessoas que quando você fala de igreja, ela tem uma mágoa, uma ferida. Eu recebo essa ferida se fechando, cicatrizando em você. É horrível viver assim. Com raiva de um pastor, de uma igreja. Misericórdia. Olha, uma outra palavra muito importante do apóstolo da graça, em Hebreus, capítulo 10, 25, aqui no telão, para remir o tempo. Aqui Paulo exorta e denuncia alguns irmãos que não estavam muito firmes no congregar. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo é o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o quê? O dia. Então a palavra começa exortando, não deixemos de nos reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então Paulo exorta e aproveita a oportunidade, que ele está pregando para a igreja, e denuncia que alguns irmãos estavam ausentes do congregar. Então, um conhecedor do Evangelho deve ter prazer em ver o corpo de Cristo reunido em comunhão com o seu Criador, com o ensino de Deus. Nós todos temos que estar sempre incentivando as pessoas a estar congregando, a estar se alimentando da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. O fato de sermos um povo salvo, isso é muito importante. A nossa salvação está assegurada, louvado seja, por conta de Deus em Cristo Jesus. Mas a Bíblia não diz depois que eu devo me ausentar do congregar por causa disso. Nós não podemos, pelo conhecimento da graça, em nome do conhecimento da graça, nos ausentar do congregar porque somos filhos salvos. A Bíblia não ensina isso, nem tampouco aqui, em nenhuma parte da Bíblia. E tem mais, há muito poder quando nos ajuntamos aqui. Muito poder. Porque aqui estamos meditando na palavra, estamos louvando, estamos falando com Deus. Então começa a circular muito poder e serviço de anjos. Pensa nisso. Você está aqui orando, chamando a existência, as coisas que não são para que passe a existir. Passa a circular muitos anjos. Muito poder, muita energia de Deus. Louvado seja. E olha o que diz o livro de Atos, capítulo 12, verso 5. Atos 12, 5. E esse poder faz com que o irmão que está sofrendo tenha solução, passa a ver consolo, cura, livramento, portas se abrem, milagres acontecem. Tudo isso você vai ver aqui nessa leitura. Quando estamos reunidos, congregados. Atos 12 é o capítulo a partir do verso 5. 12, 5. Aqui fala que o apóstolo Pedro estava preso. E começa assim. Pedro, pois, estava guardado no cárcere,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor de quem? Dele. Isso é uma oração coletiva. Então haviam pessoas que estavam reunidas, orando, para que houvesse o quê? Uma transformação nessa questão, nessa situação que o apóstolo Paulo estava enfrentando. E detalhe, um capítulo antes desse, diz que essa igreja fazia isso diariamente. Eles estavam sempre reunidos, eles estavam sempre congregando. Isso é muito importante. Mantenha a sua mão aqui, coloca aqui no telão, Atos, para remir o tempo, capítulo 2, verso 46. Olha só. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Essa igreja que estava orando por Pedro, o que é que eles faziam? Olha só, diariamente perseveravam unânimes, unidos no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo o quê? Salvos. Deus ia acrescentando tudo o que aquele povo precisava. Diga, louvado seja Deus. E um detalhe importante, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu pergunto, os crentes de hoje em dia, pode contar com a simpatia das pessoas? Não, com tanta bagunça que existe aí, é uma vergonha. Não dá, esse sistema aí não dá para contar com a simpatia das pessoas. É um fazendo pirueta, é um batendo a cabeça na parede, é um caindo, é outro rodopiando. É tanta besteira, é tanta heresia. A igreja de Deus está recebendo muito ensinamento do homem, está recebendo muita bobagem, muita besteira. E com isso não dá para contar com a simpatia, por exemplo, de alguém no seu trabalho. Aí você vai lá e evangeliza. Minha filha, não me fala de igreja não. Esses dias eu vi aqui na internet um vídeo que eu fiquei horrorizado. Estou longe, não quero nem saber. Não dá para contar com a simpatia. Olha, só Deus mesmo, viu? Para revelar, para mostrar que existem lugares que levam a Deus a sério. Nós somos uma parte disso. Porque eu recebo que venha muitos outros ministérios com zelo e que leve Deus a sério. E que tenha muito zelo com a graça de Deus. Como nós temos aqui. Muitos outros venham. Porque não podemos ser egoístas. Nós somos uma parte disso. Que muitos outros venham. Levando Deus a sério e com zelo a palavra de Deus. Porque o que a gente vê é uma bagunça. Meu Deus do céu. É uma bagunça de tanta coisa. Que a gente olha na internet e a gente fica, meu Deus do céu. Olha como está a igreja de Deus. Olha o estado que está a igreja de Deus. Sendo enganada, sendo explorada. Pastor pregando heresia, mentiras em nome de Deus. Dando coisas que Deus nunca fez. Pregando coisas que nem na Bíblia está. Só a graça de Deus para iluminar os olhos do rebanho do Senhor. Porque tem muita gente enganada aí. Então não dá para contar não. Não dá ainda. Recebo que vai dar. Em nome do Senhor Jesus. Então, essa igreja, que aqui em Atos 12, vamos voltar para Atos 12, estava reunida, orando por Pedro, fazia isso sempre, em um local, em um templo. Está vendo? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele,
o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge e calça as sandálias. Ele assim o fez, e disse-lhe: mas põe a capa e segue-me. Está vendo, abençoado? Quando a gente está reunido aqui, como igreja de Deus no templo, há muito poder, há muita manifestação do poder de Deus ao nosso favor. Quando alguém diz que você está perdendo o seu tempo, sabe o que você faz com essa palavrinha? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque você sabe que você não está perdendo o seu tempo na comunhão com o seu Deus, com o seu Senhor. Amém? Jamais. Há muito poder, você que me ouve aí do outro lado, há muito poder, e eu vou explicar. Porque quando você está aqui, quando vocês começam a chegar, esse templo, esse lugar físico, isso é muito importante ser dito, vira um lugar com a igreja dentro. Porque você é a igreja de quem? De Deus. Vira um templo com a igreja dentro. Porque aqui estamos louvando, orando, declarando, ouvindo a palavra. Há muitos pensamentos de amor para com Deus, de gratidão. Então, com esse ajuntamento, com esse congregar, passa a circular muito poder de Deus, e o serviço o quê? Dos anjos. E o exemplo está aqui. Amém. Aquela igreja, unanimemente, diariamente, se reunia, ali no templo, como igreja de Deus. Por essa ação, por estar buscando isso, o que é que aconteceu? Veio a ministração dos anjos. Então veja que começa a circular muito poder de Deus. Por isso que quando você congrega, você se sente tão bem. Já percebeu isso? Puxa, toda vez que eu congrego, eu me sinto tão bem. E quando não, porque acontece às vezes, não dá para você vir, você sente uma falta tão grande. Ah, meu Deus, que falta faz. Eu não pude ir hoje, como eu gostaria de ter ido congregar, mas eu não pude. Mas faz uma falta, pastor, enorme, quando eu não posso vir. Né? Então veja, o quanto é importante a gente estar congregando. Porque consola, anima, fortalece. Meu Deus do céu. Olha o que acontece, para que a tua sabedoria cresça ainda mais nesse ponto que estamos conversando. Olha o que acontece aqui, nesse momento que estamos reunidos. Salmo 82, verso 1. Vamos à Bíblia, Salmo 82, verso 1. Olha o que diz, atenção você que me ouve aí do outro lado, o Salmo 82, verso 1. Deus assiste na congregação que? Divina. No meio dos deuses, quem são esses deuses? Nós. Estabelece o seu que? Julgamento, ou seja, o discernimento. Deus ilumina o seu entendimento. Deus está em você, correto? Sim. Tem uma narrativa que diz lá em Efésios que Ele age por meio de todos e está em todos. Então, ao mesmo tempo, Deus está no templo através de você. Deus não está nas quatro paredes. Ele está no templo porque você está aqui. Então, se alguém perguntar para você, olha, Deus está no templo lá que você congrega, quando eu estou lá, Ele está. Porque você é namorada do Espírito Santo? Aí eu pergunto, onde está Deus agora? Olha para o irmão que está do seu lado. Olha Deus aí. Você é namorada de Deus? Então Deus está onde agora? No templo. Diga, Deus está no templo. Atenção você que me ouve aí do outro lado, que prega contra o congregar e outras coisas mais. Ah, que Deus não está no templo. Lógico que Ele está. Não é você mesmo que prega, irmãozinho, que nós somos morada do Espírito Santo? Se eu sou morada do Espírito Santo, Deus está em mim. E se eu estou no templo, Deus está onde agora? No templo. E Ele está também na sua casa. Porque
tem familiares seu lá agora, filho, netos, marido, esposa, está lá. Deus está na sua casa. Não é Ele mesmo que diz, o nosso Criador, em um dos salmos, eu sou onipresente? Então Deus está aqui no templo, está lá fora, está passeando. Ó. Então Deus está aqui agora, abençoados, no templo. Não é nas quatro paredes. Agora fica muito melhor de entender quando Paulo exorta muitos dos seus ouvintes, lá em Atos, capítulo 17, verso 24. Agora a compreensão ficou melhor. Atos 17, 24. E começa assim. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos o quê? Humanas. Quando o apóstolo Paulo trouxe essa exortação, foi justamente para dizer para os seus ouvintes que ninguém idolatrasse o quê? Lugares, objetos, utensílios, os altares, imagens, paredes. Adora quem? A Deus. Essa exortação é para nos ensinar que Deus não está na parede. Mas se você lê tudo que está aqui, não diz depois que não é para congregar no templo. Aqui uma exortação para que você entre no templo, mas não adore nada do templo. Só Deus deve ser adorado. Tem muita gente que precisa desse entendimento. Tem muita gente que você vê nela um misticismo. Eu preciso tocar na parede do templo lá da catedral. Eu preciso ir lá. Eu preciso tocar no altar. Eu preciso tocar na arca que está lá no altar. Eu preciso levar um pouco daquela água santa, porque lá diz que o poço de lá, a água daquele poço, está consagrada, está ungida. Eu preciso pegar aquela água. Paulo está exortando contra isso. As pessoas devem se reunir no templo, mas não para isto, mas para adorar a quem? A Deus. As pessoas vão a muitos templos aí, mas com misticismo. Fica aí que eu vou lá no altar, porque o pastor falou que o altar está sagrado, Deus está no altar. E muitos vão lá com peça de roupa, com fotografia, e fica lá um tempão. Não é verdade? E fica lá com a mão, e a foto do filho. Oh, meu Deus, liberta do demônio, tira o capeta, faz isso, Senhor. Olha, consagra a vida dele, Senhor. Não é assim que o pessoal faz? Aquela idolatria. Ah, meu Deus, que o pastor me deixe hoje tocar na arca, porque Deus está na arca. E Deus não está na arca. Deus está em você. Você é a arca de Deus. Você é a casa de Deus. Você é a morada de Deus. Amém? Então Paulo está exortando aqui para isto. Alertando. Deus não habita em nada feito por mãos humanas. Para que você não pense que são as coisas santas, que eles dizem ser santas, que pode curar, salvar e libertar. Porque eles ensinam. Olha, isso aqui vai te curar, porque é santo. Isso aqui vai te salvar, porque está consagrado há 15 dias no altar. Amém, pessoal? Obreiros, façam uma fila aqui. Foi consagrado a Deus, ao Pai das luzes. Amém, pessoal? Eu dormi aqui com a minha esposa. Nós dormimos aqui no altar. Faz 15 dias que eu e a minha esposa, cadê ela? Vem aqui. Não é verdade? Nós dormimos aqui, pessoal. Inclusive até o lençol. Cadê o travesseiro, mulher? Mostra aqui para o pessoal. A gente dormiu aqui, pessoal. Né? E aquele blá, 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 para depois tirar a lã da ovelha. E você vai passar por aqui. Nesse lugar que eu e minha esposa dormimos para consagrá-lo a Deus. Amém, pessoal? Você aqui vai pegar um envelope e você vai fazer um desafio com Deus. Você vai chamar a atenção de Deus. Você vai mandar Ele fazer. Quem somos nós para tal situação? O nosso Deus é digno de todo respeito, toda honra e humildade da nossa parte, porque Ele não é obrigado a fazer nada, nem por mim, nem por você. A gente pede que a sua compaixão
transforme e faça o milagre acontecer. Mas Ele não é obrigado. Quem somos nós para gritarmos com o nosso Deus e exigirmos desse Deus maravilhoso alguma coisa? Isso não está em nenhuma parte da Bíblia. Temos que ter respeito a Deus, no nosso falar com o nosso Criador. Amém? Então, Paulo exortou, e é bom que você leia todo o capítulo em casa, ele exortou aqui os seus ouvintes, justamente para que ninguém pensasse que coisas santas estão salvando, curando, libertando, transformando. Amém? E outra, se alguém falou para você, meu irmão, você que está aí do outro lado, contra o congregar, saiba, essa pessoa não te quer em comunhão com Deus, ela não te quer louvando, ela não te quer orando, ela não te quer semeando. E quando a gente para de louvar, de orar, de congregar, de meditar, de semear, abençoado, a gente se torna um povo frio. Um povo desanimado, sem interesse nas coisas de Deus, sem amor pelo Evangelho e cheio de raiva. Toda pessoa que fala contra o congregar, é como eu falei agora há pouco, são pessoas que teve os seus desafetos com uma tal igreja ou com um tal pastor. E quer que todo mundo ande e pense como ele. Que tenha o mesmo pensamento que ele. Revoltado, revoltada e cheio de raiva. Nós aprendemos aqui que não devemos viver assim. Amém? Amém. Detalhe, para fecharmos aqui o entendimento da nossa conversa. Uma coisa é o templo. Outra coisa é a igreja de Deus. Aqui, amém? Congregando. Então, podemos concluir que esse momento nosso aqui, o templo está com a igreja o quê? Dentro. Diga, Deus está no templo físico, porque Ele está dentro de mim. Eu estou aqui. Amém? Então, Deus está no templo. Em nenhum momento nessa leitura, convido uma vez mais você realizá-la por completo, em nenhum momento Paulo aqui diz que não é para congregar pelo fato de Deus não habitar em nada feito por mãos humanas. E para terminarmos, eu quero ler alguns conselhos, algumas considerações do Senhor Jesus sobre o tema de hoje. E a primeira está em Mateus, capítulo 18, verso 18. Mateus 18, 18. Olha só. Mateus, livro histórico, capítulo 18, verso 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está onde? Nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, amém, em meu nome, ali estou no meio deles. Então, claramente o Senhor Jesus estava falando aqui da oração o quê? Coletiva, de nós estarmos reunidos como igreja de quem? De Deus. Ele não está falando aqui de uma oração que você faz a sós no quarto. Não, ele está falando de uma oração coletiva, reunidos. Amém? Isso é muito importante. E uma outra narrativa sobre o tema está em Lucas, capítulo 21, verso 37. Olha só. Lucas 21, 37. E começa assim, Lucas, o verso fala por si só, que o templo é algo muito importante para Deus. E Jesus, a expressão exata do amor de Deus, fala sobre o assunto. Capítulo 21, verso 37. Tem um subtítulo em negrito, acima do verso 37 na Bíblia. O povo vai ter com Jesus para o ouvir. Jesus ensinava todos os dias, aonde? No templo.
Está vendo como o templo é importante para Deus? Momento bom da gente refletir na palavra do nosso Pai, do nosso Criador. Mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele aonde? No templo, a fim de ouvi-lo. Louve a Deus. Louvado seja. Olha, assim eu declaro você também, com disposição, com saúde, com ânimo, de se preparar, sabe, com aquela ansiedade boa. Essa ansiedade vale, é a sua ansiedade por Deus. Aquela vontade de querer o saber, de querer aprender, de querer ouvir, de querer louvar. Ah, como hoje eu estou com vontade de louvar a Deus. Ah, meu Deus, eu não vejo a hora de estar no templo para ver meus irmãos, para declarar, para chamar a existência. Isso é bom. Isso é saudável. Isso é maravilhoso. Você se preparar antes, ter essa alegria de estar aqui. Porque quando você chega cheio desses pensamentos bons, cheio de amor para com Deus, cheio de gratidão, começa a circular o quê? Poder. Aí entra mais um e começa a circular mais poder, e mais poder, e mais poder. Porque Deus está no templo. Por conta da sua presença. Porque você é morada do Espírito de Deus. Louvado seja isso. Louvado seja. E vamos estar de pé e vamos agradecer a Deus por essa palavra tão boa, tão maravilhosa. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai, com o nosso Criador. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Por esse momento bom, que é o fluir da Tua palavra em nosso coração. É o momento que a gente está aqui no templo, como igreja de Deus, reunidos aqui, para receber o Teu conselho, a Tua palavra, a Tua orientação. Como é bom! A gente se sente tão bem, Senhor. Há um fortalecimento, um consolo, uma paz. Aquele medo vai embora, aquela preocupação se dissipa. O Senhor nos acalma por dentro. O Senhor nos ensina para andarmos em paz, para andarmos na Tua vontade e não mais na nossa opinião, em pensamentos perturbados, pensamentos de preocupação, de medo. Deus fala, não pense assim, não pense assim. Lembre-se da minha palavra, você é meu justo, você não vai perecer. Eu vou te ajudar através dos meus anjos. E ali Deus alegra o teu coração, te conforta, te consola. Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por Tua graça, Senhor. No passado estávamos sofrendo na religião. A religião nunca nos ajudou. Ela nunca, Senhor, nos ensinou sobre a nossa vida espiritual. Só a Tua graça, Deus, só a Tua graça. Se hoje nós temos compreensão da vida espiritual, do mundo espiritual, dos anjos, da predestinação, da graça, meu Deus do céu, é graças ao Teu Evangelho. Tudo que sabemos hoje. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse lugar, pelo templo físico, por esse lugar que nós nos reunimos para orar, para adorar, para aprender de Ti. Obrigado, Deus. Que todos aqui venham a amar, a zelar por esse lugar. Venham estar sempre semeando para manter esse lugar. Como Paulo era ajudado. Como nós aprendemos, ele alugou um local para pregar o reino de Deus, para receber os irmãos, para se reunir, como nós também fazemos aqui. Meu Deus, que muitos que estão me ouvindo
tenha essa generosidade de nos ajudar também. Porque essa transmissão é paga com os dízimos e ofertas dos irmãos aqui. E graças aos irmãos aqui, você aí do outro lado está recebendo essa mensagem maravilhosa. Que você também tenha profunda gratidão e generosidade em seu coração de semear também. Com grande amor ao seu Deus, provedor de tudo que você tem. Comida, roupa e prosperidade. Isso, meu irmão. Agradeça a Deus por todo o seu feito de ensinamento na sua vida. Você foi liberto de muitos temores, de muitos medos. Havia tanta dúvida no seu coração acerca de tantas coisas. Você era um filho de Deus, mas que ainda não tinha tomado posse da herança, do conhecimento. Andava cheio de medo, de dúvida. Hoje há uma certeza da tua salvação, que o mal está destruído, por conta de Deus em Cristo Jesus, que você é propriedade exclusiva de Deus, que esse Deus age por você e está em você, e esse problema, essa situação vai passar. Já há uma segurança em você que vai passar, há uma confiança em você que vai passar. Então, pode orar declarando por sua necessidade, por sua cura, por sua prosperidade. E eu recebo, Senhor, que vai passar. Ilumina, Senhor, o caminhar desse teu filho mais e mais. Ilumina, Senhor, cura os que estão com feridas no coração, na alma, tristeza, rancor, mágoa, raiva. Cura, como também, meu Deus, os que estão doentes na carne e no corpo. E eu creio que o Senhor é poderoso para isto, Senhor. Isso. Determine a sua saúde. Uma vez mais. Mais uma vez. Como também devemos estar sempre adorando o nosso Deus. E esse Deus nos convida o tempo todo na sua palavra a falar com Ele, a bater na porta. Ele quer e Ele gosta que sejamos filhos íntimos do Pai, que busca nele o conselho. Meu Deus, me orienta, porque eu não sei para que lado eu vou. Essa semana eu tenho que tomar uma decisão. Me ilumina no entendimento. E esse Deus te dá sabedoria. Ele mostra para você. Que maravilhoso é o nosso Deus. Como Ele é bom. E eu recebo que o milagre que você precisa vai acontecer. Livra, meu Deus, esse filho do sofrimento que está me ouvindo, do desemprego, da solidão, do abandono, da tristeza. Cura, Senhor. Cura esse coração e o corpo, em o nome de Jesus. Faça a sua oração. Fale com o seu Pai, meu irmão. Fale com o seu Criador, em o nome de Jesus. Deus está nessa congregação. Está circulando aqui muito poder de Deus, serviço de anjos. Porque você está orando, abençoado. Você está falando com Deus. Você está chamando a existência as coisas para que passe a existir e acontecer.
quando a igreja se reuniu e fazia isso diariamente no templo, em favor de Pedro, os anjos, amando de Deus, pelo fato da igreja estar reunida em oração, ministrarem em favor de Pedro. Imagine você, agora aqui, orando também. Grande vai ser também a ministração dos anjos de Deus, no seu trabalho, nas suas coisas, naquilo que você precisa, porque nós estamos fazendo do mesmo jeito. Estamos aqui reunidos como igreja de Deus no templo, falando com Deus. E esse Deus vai dar ordem aos seus anjos para que ministrem ao nosso favor. Louvado seja, Senhor, eu recebo essa palavra. Testemunhos, boas notícias, milagres, prosperidade, cura, consolo, paz, transformação no lar, no casamento, em nome de Jesus. Filhos guardados, protegidos, livrados, curados, em nome de Jesus. Diga que assim seja. Que assim seja, em nome de Jesus. Louve a Deus com as suas palmas. Tenham todos o melhor dia da sua vida e uma semana conduzida em triunfo, e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.